Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Palavra de Deus. A Bíblia me ensina que ser cristão é andar na contramão dos ensinamentos do mundo. E não apenas nos ensinamentos do mundo, mas também todos os valores que o mundo prega e muitas das vezes nos impõe, como sendo ensinamentos e valores tidos como regra base para que todos sigam, para que todos pratiquem. Isso é uma mentira. Isso é uma artimanha do inimigo. Basta lermos o Salmo 1, o Salmo de apenas 6 versículos, que nós vamos nos deparar com essa grande verdade, com essa revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. Porque o salmista, dentro do Salmo 1, vai nos apontar 2 caminhos: um caminho de justiça e um caminho de injustiça. E aí cabe ao homem, por meio de suas próprias escolhas, escolher por qual desses caminhos deve trilhar. E quem é remido por Cristo, ou seja, quem é justificado por Cristo, não pode pactuar com o pecado. A palavra de Deus me ensina isso, e principalmente o Salmo 1, principalmente dentro desses 2 versículos que eu li. Portanto, quem é remido por Cristo, quem é justificado pela pessoa do Senhor, precisa sim renunciar a lugares, precisa sim renunciar a práticas, a situações que possam vir a prejudicar o seu próprio testemunho. Na nossa linguagem cotidiana, a gente costuma dizer que o nosso nome é o nosso bem maior. O nome diz muito do caráter, o nome é a identidade de uma pessoa. Da mesma forma, se aplicarmos isso na nossa vida espiritual, o testemunho de um cristão fala muito do seu caráter espiritual. O testemunho de um cristão vai dizer muito do seu caráter para com Cristo, ou seja, se o caráter de Cristo está ou não revelado na vida daquela pessoa. E o Salmo 1 vai nos falar a respeito disso. Não à toa que o Salmo 1 também retrata a vida de quem serve a Deus e de quem busca andar em conformidade com a própria palavra e ensinamento do Senhor Jesus. Tudo isso, queridos, é ensinamento, é instrução, é exortação da parte de Deus para a minha e para a sua vida também. E essas mesmas exortações, esses mesmos ensinamentos, estão descritos aqui de uma forma muito clara, dentro do Salmo 1. Quando o salmista diz, bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho das pessoas que andam por caminhos de injustiça, ou seja, os ímpios. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher, que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, que não trilha o caminho do pecado. Abra um parêntese, pecar, todos nós iremos pecar. E mais uma vez eu repito, estou dizendo que todos nós seremos santos ou somos? Não, somos falhos. E Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Mas quando o pecado vier a acontecer na nossa vida, como eu sempre digo, ele deve ser um acidente, e não uma causa base do seu caráter. Caráter esse que nos é apresentado, como deve ser, dentro do Salmo 1. Isso quer dizer também que nós precisamos gerar na nossa vida, manifestar na nossa vida os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Esse mesmo fruto que está descrito lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Então a palavra de Deus a todo momento nos ensina, nos mostra, nos exorta, que o nosso prazer, principalmente o nosso prazer, ele não deve estar naquilo que o mundo oferece, mas deve estar no fato de que devemos buscar conhecer a todo momento, e não apenas conhecer, porque muitos são os que conhecem e não vivem.
O nosso prazer deve estar em apenas não conhecer, mas em aplicar as verdades da palavra de Deus na nossa vida. É isso que o salmista está nos dizendo dentro do Salmo 1, quando esse mesmo salmista, palavra do Senhor, nos apresenta dois caminhos, caminho de justiça e caminho de injustiça. E aí, para encerrar, eu aprendo também dentro do Salmo 1, que a roda dos escarnecedores não é ambiente para um servo de Deus. A roda dos escarnecedores não é um ambiente para um servo e para uma serva de Deus. Que nós possamos, através das nossas práticas, buscar escolher ser igual a Cristo, agir como Ele agiu, andar como Ele andou, porque isso é possível, isso é palavra de Deus, são as próprias palavras do Senhor, isso é capaz, isso está ao nosso alcance. Aí vai uma questão de escolha, e aí eu termino falando sobre escolha. Faça as escolhas que o Senhor faria, afaste-se de tudo aquilo que pode contaminar o seu espírito com E minúsculo, afaste de tudo aquilo que pode contaminar o seu espírito, e por consequência te afastar da pessoa de Deus. Busque o seu prazer nas coisas de Deus, que dizem respeito às coisas de Deus, porque esse é o caminho para a construção de um verdadeiro caráter, forjado, fortalecido e fortificado na pessoa do Senhor. Que você possa fazer a escolha de andar como o Senhor andou, baseado naquilo que o Salmo 1 nos ensina. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.